Então, acessaram a lista? Já receberam a lista de hoje? Sim? Pronto, beleza. Então, a listinha ela tem 20 questões que abordam diferentes conceitos, né? Geometria, polaridade e interações intermoleculares, tá? Então, vamos lá. Ó. A gente viu na semana passada os tipos de interação, não é isso? Vimos no total que existem 4 tipos de interações. A ligação de hidrogênio, a íon dipolo, a dipolo induzido e a dipolo permanente. Dessas 4 interações, vimos que a interação mais forte é a íon dipolo e a mais fraca vai ser a dipolo induzido. Vimos também como diferenciar uma interação da outra e também como identificar as moléculas que apresentam cada tipo de interação, né? Então, quando a gente fala a nível de Enem, as interações intermoleculares, elas são muito aplicadas dentro da química orgânica, principalmente dentro das funções orgânicas, né? Você saber diferenciar se de uma substância ou outra, né? Qual vai ser a mais solúvel em água, qual tem a maior temperatura de ebulição, qual é a mais volátil, qual é a menos volátil. Então, hoje aqui, para a gente poder finalizar essa parte de interações intermoleculares, vamos ver como aplicar esse conceito de interações dentro das substâncias orgânicas, dentro das funções orgânicas, beleza? Então, existem 3 principais fatores que vão determinar para um composto orgânico qual deles vai ter a maior ou a menor temperatura de ebulição. Alguém sabe dizer quais são, já ouviu falar nesses fatores? Quais são os fatores que tornam o composto orgânico mais volátil ou menos volátil? Alguém sabe alguma? Não? Pronto, ó, colocar aqui. Peso molecular é um dos fatores. Pronto. Então nós temos, ó, que os 3 principais fatores que vão interferir nessa maior ou menor temperatura de ebulição de um composto orgânico vai ser o tipo de interação intermolecular que a substância apresenta, a sua massa molecular e também a sua superfície de contato, beleza? Então, esses são ó, os 3 principais fatores. Vou colocar aqui, ó. Dá para ver aqui. Primeiro fator é o tipo de interação que existe, a interação intermolecular. O segundo fator é a massa molecular. E o terceiro fator vai ser a superfície de contato. Então, esses são os 3 fatores que vão determinar entre compostos orgânicos qual deles vai ter a menor ou a menor temperatura de ebulição, por exemplo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, alguns exemplos e a partir deles vamos entender como funcionam esses três casos aí. Então, deixa eu colocar primeiro. Primeiro par. Segundo par. Dá para ver aqui também. E o... Pronto. Então, eu representei, ó, esses 3 pares. Então, eu tenho aqui esse primeiro par, vou chamar de A. O segundo par, chamar de B. O terceiro par, chamar de C. Beleza? Então, eu vou comparar cada par desse.
no caso, em cada par eu vou analisar qual substância vai ter a maior temperatura de ebulição, beleza? Então, se eu comparar esse primeiro par aqui, eu tenho essas duas moléculas. Essa primeira molécula, ela pertence a qual função orgânica? A primeira aí. Que função orgânica é essa? E aí, quem lembra? É um álcool, né? Aqui tem um álcool, beleza. E que função orgânica é essa aqui? Isso aqui é um cloro, certo? Cloro. Cl. E aí, essa outra função, que função é essa? O terceiro tópico, ficou ruim de ver, é superfície de contato, certo? Superfície de contato. Pronto, é um galeto orgânico. Galeta orgânica, foi boa. Galeto orgânico. É um aleto orgânico, é isso mesmo. Aleto orgânico, também chamado de aleto de alquila. É a mesma coisa, tá? Onde eu tenho um ou mais átomos de halogênio ligados a uma cadeia carbônica. Então aqui eu tenho um álcool e um aleto orgânico. Se você for comparar esses dois álcools, no caso, essas duas moléculas, na verdade, né? Essas duas moléculas, elas apresentam características polares. Porque dentro da sua cadeia existem grupos polares. No álcool tem um grupo hidroxila, que é um grupo altamente polar, e no aleto tem o halogênio, que é um átomo altamente eletronegativo. Então, ambos têm características polares. Mas se eu analisar essas duas aqui, qual delas vai apresentar a maior temperatura de ebulição? O álcool ou o aleto? E aí, entre álcool e aleto, qual deles vai ter a maior temperatura de ebulição? O álcool, né? Porque o álcool ele é capaz de fazer interações intermoleculares mais fortes. Especificamente, essa molécula de álcool aqui, a função álcool em geral, né? Ela apresenta predominantemente qual tipo de interação intermolecular? Isso, as ligações de hidrogênio, que são interações mais fortes. E essa molécula de aleto orgânico aqui, ela apresentaria qual tipo de interação? Não pode ser ligação de hidrogênio, né? Porque não tem um FON. Então vai ser o quê? Que interação vai ser essa aí que ela vai apresentar? Lembra? Isso. A interação de polo permanente, que é a mesma coisa. Então, sempre que eu tiver moléculas polares ou grupos polares que não fazem ligação de hidrogênio, ele vai fazer a dipolo. Então, de cara, né, eu já posso afirmar que esse álcool aqui, ele vai ter uma maior temperatura de ebulição em comparação ao aleto, porque a interação intermolecular que ele apresenta é mais forte do que a do aleto apresenta, beleza? Então, quanto mais forte for a interação, maior será a sua temperatura de fusão e de ebulição, beleza? Agora, se eu analisar o segundo par, essas duas moléculas, elas pertencem a qual classe dos compostos orgânicos? No segundo par aí. Isso. Ambos são hidrocarbonetos. Hidrocarboneto com 3 carbonos, hidrocarboneto com 5 carbonos. Os hidrocarbonetos em geral, eles são substâncias polares ou apolares? Hidrocarbonetos. Isso. Os hidrocarbonetos, sejam eles saturados e insaturados, normais ou ramificados, cadeia aberta ou cadeia fechada, eles sempre são moléculas apolares. Se são moléculas apolares, apresentam sempre o mesmo tipo de interação. Nesse caso, a dipolo induzido, que é uma interação muito fraca. Então, tem, que essas duas moléculas, elas têm a mesma interação.
Se a interação é a mesma, o que é que vai definir agora? A massa molecular. Se você olhar, né, a fórmula desse alcano é C3H8, esse aqui é C5H12, né? Então, quanto maior for o número de átomos de carbono presentes em uma cadeia carbônica, mais pesada a molécula fica. E quanto maior for sua massa, maior também será a sua temperatura de fusão e de ebulição. Então, posso afirmar que para esse segundo par, essa molécula de pentano tem uma maior temperatura de ebulição em comparação ao propano. Esse conceito a gente vê muito aplicado, né, naquela parte da destilação fracionada, na destilação do petróleo. Lembrar que o petróleo vai ser uma mistura de vários hidrocarbonetos, uns mais leves e outros mais pesados, onde você vai conseguir separar cada fração dessa pela sua diferença na temperatura de ebulição, né? Vai ter uns mais voláteis e outros menos voláteis, porque eles apresentam uma quantidade diferente de átomos de carbono dentro da sua cadeia carbônica. Quanto mais leve, mais volátil ele vai ser, ou seja, menor vai ser a sua temperatura de ebulição. Quanto mais átomos de carbono, mais pesado ele vai ser. Menos volátil, maior vai ser a sua temperatura de ebulição. Tranquilo? Agora, se eu analisar esse terceiro par, da mesma forma que no segundo par, essas duas moléculas aqui, ó, também são hidrocarbonetos, né? Se são hidrocarbonetos, ambos são apolares, têm o mesmo tipo de interação. Mas o que é que diferencia aqui, ó, uma cadeia da outra? Nesse último par. Isso. O que muda vai ser a sua superfície de contato. No caso, a estrutura da sua cadeia. A gente fala que quanto maior for a superfície de contato da cadeia, quanto maior for a área superficial da cadeia, maior vai ser a probabilidade de haver a formação de polos induzidos, de polos momentâneos ao longo da cadeia. E quanto maior for o número de polos momentâneos presentes na cadeia, maior vai ser a interação que ela vai promover a outras moléculas. Então a gente tem, ó, sempre que você tiver cadeias lineares, quanto mais extensa for a cadeia, maior vai ser a probabilidade de formação de polos induzidos ao longo dessa cadeia. E quanto maior for o número de polos induzidos ao longo da cadeia, maior vai ser a interação que ele vai exercer com outras moléculas. Quanto maior for essa interação, maior vai ser a sua temperatura de fusão e de ebulição. Então, quanto maior for a superfície de contato, maior será a sua temperatura de ebulição e a sua temperatura de fusão. Beleza? Então, se você for analisar, ó, é sempre uma relação direta. Quanto maior a interação, maior a temperatura de fusão e ebulição. Quanto maior for a massa, maior a temperatura de fusão e de ebulição. Quanto maior for a superfície de contato, maior também vai ser a temperatura de fusão e de ebulição. Beleza? Primeiro você analisa a interação. Se a interação é a mesma, vai para a massa. Se a massa é a mesma, vai para a superfície de contato. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Tudo certo? A observação das relações, está falando? Eu falo agora aqui, ó. Deixa eu colocar então, né? Vamos bater o print aí. Lembrar que é sempre a relação direta, tá? Então tem, ó, que quanto maior for a força de interação, colocar interação intermolecular, quanto maior for a interação intermolecular, é sempre a relação direta. Maior vai ser a temperatura de ebulição. A mesma coisa aqui, ó. Quanto maior for a massa molecular, maior também vai ser a temperatura de ebulição. E quanto maior for a superfície de contato, maior também vai ser
a temperatura de ebulição. É sempre uma relação direta. E quando você for fazer a análise, né, você for comparar duas substâncias, você sempre segue essa sequência, ó. 1, 2, 3. Começa analisando primeiro as interações. Se as interações são as mesmas, vai para a massa. Se a massa é a mesma, vai para a superfície de contato. Só seguir essa sequência. Beleza? Tranquilo? Oi. O terceiro? Beleza. Você tem, ó, basicamente é o seguinte. Se você for comparar cadeias normais e cadeias normais e cadeias ramificadas, tá? A cadeia normal, ela apresenta uma cadeia mais linear, mais extensa. Ou seja, essa cadeia, por ser mais extensa, por ser mais linear, ela vai apresentar uma maior área superficial, uma maior área de contato. Então, como ela tem uma maior área superficial, o que é que vai acontecer? Maior vai ser a probabilidade de formação de polos induzidos ao longo dessa cadeia. Lembra que a gente viu? No dipolo induzido, ele vai ser formado a partir da movimentação aleatória dos elétrons em volta da molécula. Então, quanto mais extensa for a molécula, quanto mais linear for essa molécula, quanto menos ramificações ela apresentar, maior vai ser a sua extensão e o que vai promover uma maior formação de polos induzidos ao longo da cadeia. Então, quanto maior for esse número de polos induzidos ao longo da cadeia, maior vai ser a interação que ele vai promover a outras moléculas apolares. Elas interagem mais fortemente umas com as outras. Quanto mais extensa, maior vai ser a interação. Quanto mais ramificado, menos extensa a cadeia é. É uma cadeia mais compacta, certo? Então, se é uma cadeia mais compacta, menor vai ser a formação de polos induzidos ao longo da cadeia. Então, menor vai ser a interação que ela vai apresentar em comparação a cadeias lineares. Beleza? Associa com isso. Cadeias normais, cadeias lineares, têm uma maior extensão, uma maior área de contato. Cadeias ramificadas são mais compactas, têm uma menor extensão, uma menor área de contato. Beleza? Tranquilo? Beleza, show de bola. Então, vamos lá. Mais uma coisa importante. Se você olhar para o álcool, né, como a gente viu, ele vai fazer ligação de hidrogênio. Quais seriam aí outras funções orgânicas, outros grupos funcionais que também apresentam ligações de hidrogênio na sua estrutura? Quem lembra aí? Ácido carboxílico é um. Qual mais? Ácido carboxílico, fenol, beleza? Mais algum? Ácido carboxílico, fenol. Qual outra função aí pode apresentar a ligação de hidrogênio? Além de álcool, ácido carboxílico e fenol. Lembrar que para ter ligação de hidrogênio, né? Tem que ter o grupo FON ligado a hidrogênio. Enol é outro. Cetona, a cetona não vai poder fazer ligação de hidrogênio, porque o átomo de oxigênio não se encontra diretamente ligado a um átomo de hidrogênio, tá? Também, a O dele também não pode. Porque, para ter ligação de hidrogênio, tem que ter o hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. No caso, aldeído cetona, aldeído, cetona, éster, éter, não se encaixam em ligação de hidrogênio. Amina, sim. Lembrar que as aminas são derivados orgânicos da amônia, né? O NH3, que também faz ligação de hidrogênio. Então, aminas primárias, aminas secundárias, podem fazer, no caso, fazem ligação de hidrogênio. Aminas terciárias fazem ligação de hidrogênio. Amina terciária.
E aí? O que é que vai ser uma amina terciária? Vocês lembram? Tem a amina primária, a amina secundária, a amina terciária, né? Lembrar que a amina primária é aquela função amina onde o nitrogênio está ligado apenas a um átomo de carbono. A amina secundária, nitrogênio ligado a 2 carbonos, né? A amina terciária é nitrogênio ligado a 3 carbonos, né? É o número de hidrogênios substituídos, isso mesmo. Se você substituir um hidrogênio, no caso, pegar a amônia, né, o NH3, tirar um hidrogênio e colocar um carbono, primária. Tirar um segundo hidrogênio e colocar mais um carbono, secundária. Tirar os 3 hidrogênios e colocar 3 carbonos, terciária. A amina terciária vai poder fazer ligações de hidrogênio? Não, né? Porque na amina terciária não existe mais o hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio. Então, apenas a amina primária e a amina secundária. Então, tem, ó, álcool, ácido carboxílico, fenol, enol, amina. Tem mais uma. Qual vai ser a última função aí que vai poder fazer ligações de hidrogênio? Além dessas assim que eu falei agora. Isso, a função amida, né? As amidas também apresentam ligações de hidrogênio. A amida primária e a amida secundária, tá? Então, sabendo disso, a gente meio que pode escrever ou montar a comparação entre as aminas. Vou lembrar, a amina pode ser primária, secundária ou terciária, certo? Se você for comparar essas três, a amina primária vai ter a maior temperatura de ebulição, aí na sequência a secundária, e por último a terciária, tem a menor temperatura de ebulição. Porque a amina primária faz mais ligações de hidrogênio em comparação à secundária, e a terciária não faz nenhuma ligação de hidrogênio. A comparação seria essa. Então, a gente poderia montar aí uma relação, no caso, uma ordem crescente ou decrescente, né? Relacionando as funções orgânicas. Qual seria a função que apresenta a maior temperatura de ebulição e a função que tem a menor temperatura de ebulição? Se você for comparar essas funções que a gente comentou agora, qual delas vai ter a maior temperatura de ebulição? Dessas que nós falamos agora. Qual delas vai ter a maior temperatura de ebulição? Entre as funções oxigenadas e as funções nitrogenadas. A amina primária seria a maior de todas, seria a função orgânica que tem a maior temperatura de ebulição, a amina primária. Pronto, colocaram aqui, né? A função, né, que apresentaria a maior polaridade, a função mais polar, que vai ter a interação mais forte, vai ser a função ácido carboxílico. Porque além de fazer a ligação de hidrogênio, né, no grupo hidroxila, ainda apresenta um grupo carbonila, um grupo altamente polar dentro da estrutura. Então teria ácido carboxílico seria o primeiro, certo? Em geral. Depois viria quem? Depois de ácido carboxílico. E aí? Se você pensar um pouquinho, ó, tem uma função muito parecida com essa, onde você substitui a hidroxila por um grupo amino, lembra? A função amida, né? Que também pode fazer ligações de hidrogênio e tem um grupo altamente polar. Então, posso colocar que, em geral, né, geralmente, os ácidos carboxílicos apresentam maiores temperaturas de ebulição em comparação às amidas. Por que isso aí? Porque um ácido carboxílico tem uma maior temperatura de ebulição em comparação a uma amida?
E alguém sabe dizer essa? O que é que vai promover essa diferença aí entre o ácido e a amida? Pronto. Isso vai acontecer, ó, porque o átomo de oxigênio é mais eletronegativo do que o átomo de nitrogênio. Lembrar que quanto mais polar for a ligação, maior vai ser a carga elétrica envolvida, né? Então, mais forte vai ser a interação que ele vai exercer. A explicação é essa aí, ó. O oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio, o que vai ocasionar ó, essa diferença de interação intermolecular na força, certo? Aí depois na sequência aqui eu poderia colocar, ó, depois do álcool e da amida, viria as funções hidroxiladas, né? A função álcool, a função fenol, a função enol, tá? As funções hidroxiladas viriam, ó, logo após o ácido carboxílico e a amida. Aí depois do álcool, no caso das funções hidroxiladas, né? Álcool, enol, fenol, viria aí também a função amina, especificamente, né? As aminas primárias e aminas secundárias, nessa sequência aí. Beleza? Aí depois eu poderia colocar, ó, as outras funções orgânicas que não podem fazer ligações de hidrogênio. Quais seriam elas? Aldeído, cetona, éster, éter, né? Então posso colocar aqui, ó, as funções éster, aldeído, cetona, éter. Beleza? Basicamente nessa sequência aí. O éster maior do que o aldeído, né? Lembrar que o éster tem 2 átomos de oxigênio que são muito eletronegativos e por consequência vai tornar essa molécula, no caso, vai promover essa molécula em regiões altamente polares, né? Aí aldeído e cetona, no caso eles têm uma polaridade muito próxima uma da outra, tá? E o menor seria o éter. E depois do éter, né, viriam aí os hidrocarbonetos, né, que são completamente apolares. Lembrar, ó, que essa sequência aqui é uma sequência, no caso, uma ordem decrescente, né? Uma ordem decrescente que mostra a variação da temperatura de ebulição das funções orgânicas, mas uma regra geral, tá? Lembrar que podem existir exceções. Por exemplo, eu posso pegar um álcool e um ácido carboxílico, onde um álcool vai ter uma maior temperatura de ebulição do que o ácido carboxílico, porque eu tenho que levar em consideração, ó, todas as condições, tá? Isso aqui ele vai valer quando você considera, ó, que essas funções aqui, elas apresentam a mesma quantidade de átomos de carbono, no caso, 2, 3 ou 4 carbonos, a mesma quantidade. Então, se eles têm cadeias carbônicas semelhantes, eu posso colocar ó, essas funções orgânicas mais ou menos nessa ordem, certo? Da interação mais forte para a interação mais fraca. Mas se você for analisar 2 moléculas especificamente, tem que analisar todas as condições. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Você bater o print aí, bater a foto para copiar depois. Podemos avançar? Sim? Beleza. Mais uma observação aqui, ó, para a gente poder fechar essa parte e partir para as questões, tá? Existe um grupo orgânico que pode ser, no caso, que é mais polar do que o ácido carboxílico. Alguém sabe que grupo é esse? Uma substância orgânica mais polar que o ácido carboxílico? Vocês já viram já com o professor Jussier?
Ok? Lembram, no caso, de um derivado de ácido carboxílico? Se é uma substância ácida, né? No caso, não os aletos, né? O aleto eu poderia colocar que o aleto aqui, ó, teria uma polaridade entre a amina, né? E o éster. No caso, não vai ser tão forte para superar esses aqui. Vai estar abaixo das aminas, as funções, os aletos orgânicos. Pronto, seria isso aí. Os sais de ácido carboxílico. No caso, se é um ácido, né? Ele pode reagir com a base para formar sal e água. E esse sal de ácido carboxílico vai apresentar um grupo chamado de grupo carboxilato. Lembra disso aqui, ó? O ácido carboxílico, ele é reconhecido, né? Pela presença do grupo carboxila, né? Isso aqui é o grupo carboxila. E esse grupo hidroxila, ele tem características ácidas. Ou seja, sempre que você colocar para reagir uma substância orgânica hidroxilada com uma base forte, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer a abstração desse átomo de hidrogênio. Ou seja, o grupo hidroxila vai perder o hidrogênio e a base forte vai receber esse hidrogênio, segundo a definição ácido-base de Bronsted-Lowry, certo? Então, eu tenho que funções orgânicas hidroxiladas têm características ácidas. Ou seja, quando você colocar uma substância hidroxilada em contato com a base forte, essa base vai roubar o átomo de hidrogênio. E quando sai esse átomo de hidrogênio, vai ser formado aqui, ó, se pegar, ó, a carboxila mais uma base forte, né? O que é que acontece, ó? Vai ocorrer a formação do grupo carboxilato, que é esse grupo aqui, ó. CO, é o grupo carboxilato. No caso, se aqui for NaOH, o hidróxido de sódio, no final vai ter, ó, o carboxilato mais o Na, né? E isso aqui é justamente o sal de ácido carboxílico. E são esses sais de ácido carboxílico que são mais polares que o próprio ácido carboxílico, devido à presença, ó, da carga. Lembrar que todo íon é sempre mais polar do que qualquer molécula polar. Todo íon, a carga elétrica é muito mais forte, é muito mais efetiva do que qualquer molécula polar. Por isso que sais de ácidos carboxílicos são muito mais solúveis em água do que os próprios ácidos carboxílicos. Uma observação importante, ó, isso aqui, esse conceito, ele é muito aplicado dentro da farmácia, da farmacologia, né? Por exemplo, se você for olhar os comprimidos que você toma, medicamentos que você toma via oral, né? A maioria deles se encontra, o princípio ativo, se encontra na forma de sal. Benzoato, não sei o quê, acetato, não sei o quê. Esse sufixo ato é para indicar que aquele composto orgânico, que aquele princípio ativo, se encontra na sua forma de sal. Por que na forma de sal? Porque quando você ingerir, você vai tornar aquela substância, vai aumentar a hidrofilia daquela substância. Ou seja, o seu corpo vai absorver aquele princípio ativo, aquele medicamento, aquela substância, com maior rapidez do que absorveria a mesma substância na sua fórmula molecular, na sua forma neutra. Tá? Então, lembrar, ó, que qualquer sal de um derivado orgânico sempre vai ser mais polar, mais solúvel em água. Tranquilo? E outra característica importante, ó, dos sais de ácido carboxílico, que vocês também já viram, acho, né? Lá já viram em orgânico com certeza, é aquela parte que envolve a questão da sua característica híbrida, né? O sal de ácido carboxílico, ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Lembram disso? Qual o nome que a gente dá a moléculas que apresentam essa característica? Regiões polares e apolares na mesma estrutura. Isso. Existem vários sinônimos, né?
Tem anfipático, anfifílico, anfibólico, ativo, surfactante. Essas três palavras indicam a mesma coisa. São moléculas que moléculas que apresentam na mesma estrutura, né? Regiões polares e apolares. A região polar interage com a água e a região apolar vai interagir com óleos, com gorduras. Beleza? Lembrar dessa observação aí. Tranquilo? Tudo certo? Alguma dúvida, alguma observação para fazer? Sem colocar o nome dele aqui, ó. Esse aqui é o grupo carboxilato. Carboxilato. E aí, podemos avançar? Tranquilo? Então vamos lá, né? Então fechamos aqui a última observação, né? Em cima das interações intermoleculares. Fechamos aí o bloco de ligação química. Vimos tudo já, não faltou nada. Beleza? Então encerramos por aqui. A parte do conteúdo, né? Para finalizar, com chave de ouro as interações, vamos resolver aí algumas questões da listinha que eu passei para vocês receberam hoje, para tirar as últimas dúvidas e praticar esses conceitos aí. Tranquilo? Podemos partir para as questões? Me digam aí. Sim? Beleza. Quem tiver com a listinha no celular para poder acessar aí, já vai preparando a listinha, já deixando aberto. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para também mostrar as questões, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente começar a resolver as questões. Vamos seguir a sequência aí. Como eu comentei com vocês, essa listinha tem 20 questões abordando esses conceitos que nós trabalhamos nas últimas aulas. Então vamos lá. Questão 1 fala o seguinte: o gráfico a seguir indica a temperatura de ebulição de bromo-alcanos para diferentes tamanhos de cadeia carbônica. Ele me dá o gráfico aqui, ó, onde eu tenho a temperatura de ebulição em função da quantidade de átomos de carbono que a cadeia apresenta. E como a gente viu agora há pouco, né? Quanto maior for a quantidade de átomos de carbono na cadeia, maior vai ser a sua temperatura de ebulição. Está crescendo a curva do gráfico, né? Aumenta a temperatura. Sai de 0, passa por 80 e vai chegando até 160 graus. Aí fala o seguinte, mais abaixo, ó. Considerando as propriedades periódicas dos halogênios, a alternativa que descreve adequadamente o comportamento expresso no gráfico de temperaturas de ebulição versus tamanho de cadeia carbônica para um haleto orgânico onde você tem o flúor e um haleto orgânico formado a partir de iodo, certo? No caso, o tamanho molecular é o mesmo. O que vai mudar é apenas o halogênio presente. Opa, deixa eu botar aqui. Ele vai representar a curva do flúor pelo quadradinho e a curva do iodo pelo ponto, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho o átomo de flúor, deixa eu marcar aqui.
Aqui eu tenho um átomo de flúor, aqui está o bromo e aqui está o iodo, certo? Se você for analisar aí a massa de cada um deles, o seu peso molecular, né? De cada átomo aí, a massa atômica de cada um deles, você consegue enxergar que a massa do iodo é muito superior à massa do bromo e à do flúor. Logo, eu já posso concluir que a temperatura de ebulição de um haleto orgânico formado com iodo tem que ser maior do que a temperatura de ebulição de um haleto formado com bromo, né? Porque o iodo é mais pesado do que o bromo. E um haleto formado com flúor, a sua temperatura de ebulição tem que ser menor do que a do bromo, né? Porque o flúor é um átomo bem mais leve em comparação ao bromo. Então já poderia aí entender, né, que a curva da temperatura de ebulição de iodo teria que estar acima da curva do bromo e a curva da temperatura de ebulição do flúor teria que estar abaixo do bromo. Beleza? Vamos analisar agora, ó, as afirmações. Ele me dá os 5 gráficos, né? Se você olhar para o primeiro gráfico, o gráfico A, que é esse aqui, a gente já consegue eliminar ele. Porque, ó, quando você aumenta o número de carbonos presentes na cadeia carbônica, a temperatura de ebulição da cadeia formada com flúor está diminuindo. Isso não pode acontecer. Sempre que você aumenta a quantidade de carbonos na cadeia, você vai aumentar a sua temperatura de ebulição e não diminuir. Então já elimina a letra A. Letra B, que é essa curva, esse gráfico aqui, ó. Eu tenho o ponto preto, né? É a curva que representa o iodo. E o quadradinho é a curva que representa o flúor. Quando você aumenta a quantidade de átomos de carbono, você está aumentando a temperatura de ebulição de ambos. Beleza. Só que o detalhe que a gente viu. Lá para o bromo, vou até voltar aqui, ó. Lá para o bromo, a temperatura de ebulição começava a variar a partir de 0 grau. E como a gente viu, a do iodo tem que começar acima de 0 e a do flúor começar abaixo de 0. Se você voltar para cá, ó, você vê que ambos começam abaixo de 0. Então não pode ser o gráfico B. Gráfico C, mesma forma, ó, ambos se encontram abaixo de 0 e o flúor está acima do iodo. E a gente vai ter que ser o contrário, né? Como o iodo é mais pesado, ele tem que se encontrar acima do flúor. Então não pode ser a C. A letra D também não pode ser, né? Pela mesma explicação do gráfico A, porque a temperatura está diminuindo. Isso não vai acontecer quando você aumenta a quantidade de átomos de carbono. Então só restou a letra E, onde você tem, ó, ambos aumentam a sua temperatura quando aumenta a quantidade de átomos de carbono. O iodo começa acima de 0 e o flúor abaixo de 0. Porque nessa faixa aqui, ó, vai se encontrar a curva do bromo que a gente viu no início da questão. Então, questão 1 vai ser letra E. Porque um haleto formado com iodo é mais pesado do que um haleto formado com flúor. Beleza? Então, questão 1, letra E. Todo mundo entendeu essa questão? A questão 1, o porquê dela? Alguém teve alguma dúvida? Essa questão 1. Tranquilo? Podemos avançar? Beleza. Vamos lá então. Ó. Questão 1. Vamos para questão 2 agora. Questão 2. Dá para vocês aí 2 minutinhos para fazer a questão 2? 2 minutos. Façam aí, para a gente corrigir.
E ele é certo? Questão 2? Vamos lá. Corrigir então, ó. Questão 2. Volta aqui para mim, ó. Questão 2 fala o seguinte, ó. Ele faz um comparativo entre duas substâncias, o CO2 e o H2O, e me dá 5 afirmações, quer saber quais são as corretas. Primeira, as moléculas de CO2 e H2O apresentam a mesma geometria molecular? Qual vai ser a geometria do CO2 e qual vai ser a geometria do H2O? Quem lembra aí? E aí? Pronto. CO2 vai ter uma geometria linear, não é isso? Que a gente viu, ó. É uma molécula poliatômica de configuração AB2, né? E H2O vai ter uma geometria angular. Uma molécula poliatômica de configuração AB2X2. Beleza? Então a afirmação 1 já está incorreta, né? Afirmação 1 incorreta. Siga a sequência aqui. Pronto. A afirmação 2. A temperatura de ebulição da água é maior do que a do CO2, pois as moléculas de água na fase líquida se unem por ligações de hidrogênio. Interação intermolecular extremamente intensa. E aí, certo ou errado? O CO2 é uma molécula polar ou apolar? Lembra? CO2? É uma molécula polar ou apolar, CO2? Isso. CO2 é uma molécula apolar e H2O é uma molécula polar. Se o CO2 é uma molécula polar, ela vai apresentar entre as suas moléculas, né, a interação dipolo induzido, que é uma interação muito fraca. Já a água, entre as suas moléculas, vai apresentar a interação ligação de hidrogênio, que é bem mais forte. Então a afirmação 2 vai estar correta, beleza. A afirmação 2, certa. Terceiro, a molécula de CO2 é polar? Não, né? CO2 é apolar, tá errado. Quarto, a temperatura de fusão do CO2 é maior do que da água, pois, diferentemente da água, a molécula de CO2 apresenta fortes interações intermoleculares, por apresentar geometria angular. Nada a ver, né? No caso, CO2 é linear e tem interações muito fracas. Então a 4 está errada. E 5, o NOx do carbono no CO2 é mais 4. A gente não viu o NOx ainda, mas a gente vai ver, né? Que para a molécula de CO2, deixa eu pegar aqui, outro piloto, a gente tem que o NOx do carbono é menos 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Então o carbono vai ser mais 4. Tá correto. Então a gente aqui na questão 2, as respostas corretas, as afirmações corretas são a 1 e a 5, não é isso? Opa, 1, 5, 1, 2 e 5, né? E 1, 2 e 4, na verdade. Não, calma, 1, 2 e 5, isso mesmo. Não, tá errado, foi mal. A 2 está correta e a 5, né? Eu confundi aqui, 2 e 5, letra E. Acabei vindo errado. Questão 2, letra E, 2 e 5. Beleza? Facinho essa. Questão 3, essa questão 3 é boa. Vamos olhar a questão 3 aqui, ó. A questão 3, ela compara aí 4 substâncias. O cloropentano, o pentanol, o pentan 1,5-diol e o pentano. Aí quer saber, ó, qual vai ser a ordem correta, no caso, a ordem decrescente de solubilidade em água. Quer saber desses aí? Qual vai ser o mais solúvel e qual vai ser o menos solúvel em água? Tentei fazer essa questão aí.
2 minutinhos para fazer. Questão 3. E aí, certo? Vamos lá ver, ó. Corta aqui para mim, ó. Questão 5, ou questão 3. Então, tem, ó. Questão 3, ele me dá essas 4 moléculas, né? O cloropentano, o pentanol, o pentan 1,5-diol, né? E também me dá o pentano. Dessas 4 moléculas aí, qual delas vai apresentar a maior solubilidade em água? Qual vai ser a mais solúvel em água? Dessas 4. E aí? O diol, né? Lembrar, ó, que os 2 álcools vão ser as moléculas mais solúveis em água, porque apresentam o grupo hidroxila, que com água faz ligação de hidrogênio. Quanto maior for a quantidade de grupos polares presentes em uma cadeia carbônica, maior vai ser a sua solubilidade em água, porque mais polar vai ser essa molécula. Então eu tenho que essa cadeia aqui, né, o diol, vai ser o mais solúvel. Na sequência vem o álcool, né, é o segundo mais solúvel. Aí restou agora o cloropentano e o pentano. Lembrar que hidrocarbonetos são completamente apolares, não solubilizam em água. Como é que eu tenho um cloro, que é um elemento, um átomo muito eletronegativo, o que é que vai acontecer? Vai formar uma região polar aqui, né? O que vai permitir uma certa interação com água. Então eu tenho que ficar 1, 2, 3. Por último, o menos solúvel vai ser o hidrocarboneto. Se você for olhar a sequência aí, né? Vai bater com a letra C, não é isso? Questão 3, letra C. 3, letra C. Se essa lista já foi passada, essa lista aqui eu enviei ontem. Talvez algumas questões que estejam nessa lista, você já tenham feito em listas anteriores, tá? Talvez já tenha feito algumas questões. Mas o objetivo é justamente trabalhar essas questões para poder revisar esses conceitos. Mas algumas questões aqui vocês já fizeram anteriormente, tenho certeza. Tá? Eu vou pular essa questão 4. Vamos para a questão 5 agora? Vou pular a questão 4, vou para a questão 5. A 4 é muito simples, já para vocês fazerem depois. Vamos olhar as mais importantes. Questão 5. A questão 5, ela me dá essas 2 moléculas, né? O bisfenol A e o difenilpropano. E me dá aí 4 afirmações, quer saber quais são as corretas. Primeiro, a solubilidade do bisfenol A em solução alcalina é maior do que em água pura. Lembra que eu falei agora há pouco? Sempre que eu tiver funções hidroxiladas, funções que apresentam um grupo hidroxila,
esse grupo hidroxila, ele tem uma característica ácida. Ou seja, se você colocar álcool, fenol, enol em contato com uma base forte, o hidrogênio ele vai ser abstraído, ele vai ser roubado. Porque esse grupo hidroxila tem características ácidas. E quando esse ácido reagir com a base, forma um sal. E todo sal formado, todo sal que é derivado de um composto orgânico, ele sempre vai ser mais solúvel em água do que seu composto molecular. Então, tenho que a afirmação 1 está correta, né? O bisfenol A, ele vai ser mais solúvel em uma solução alcalina do que em água pura, porque na solução alcalina forma um sal, que é muito solúvel em água. Então, a primeira está correta. Segunda, ligações de hidrogênio e interações pi-pi são forças intermoleculares que atuam entre moléculas de bisfenol A. Ligação de hidrogênio tem, né? Vai ter ligação de hidrogênio devido à presença dos grupos hidroxila. Essas interações pi-pi que ele fala aqui, são as ligações pi que existem dentro do anel aromático. Essa aromaticidade, né, essas ligações pi aqui, fazem com que cada anel desse apresente um grande excesso de cargas negativas. Então aqui tem muita carga negativa e aqui tem muita carga negativa. Beleza? Então, essas interações pi que ele está falando aí são justamente as ligações pi que existem dentro do anel aromático. Então, ambas têm essa característica, né? No caso, o bisfenol A tem essas características. Tem a ligação de hidrogênio e também tem a ressonância dentro do anel aromático, as interações pi-pi. Então, beleza. Terceiro, a solubilidade do 2,2-difenilpropano em água é maior do que a do hexano? Se você for comparar difenilpropano e hexano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambos são hidrocarbonetos. Se são hidrocarbonetos, os dois são apolares, ou seja, ambos são insolúveis em água, não se solubilizam em água, nenhum dos dois. Então vai ser incorreto. E a 4, o ponto de fusão do 2,2-difenilpropano é maior do que a do bisfenol A? Não, né? Como o bisfenol A faz ligação de hidrogênio e o difenil é completamente apolar, faz apenas dipolo induzido, eu já posso afirmar que a temperatura de ebulição do bisfenol A, de ebulição e também de fusão, é maior do que a do difenil, e não ao contrário, né? Então, a afirmação 4 vai estar incorreta. Apenas 1 e 2 corretas. Letra A. Questão 5, letra A. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Repetir a primeira afirmação que você fala? Deixa eu voltar aqui então. Deixa eu olhar aqui no celular. Primeira afirmação. Fala o seguinte. A solubilidade do bisfenol A em solução alcalina é maior do que em água pura. Ela é verdadeira. Foi o que a gente comentou agora há pouco. Todo sal que é derivado de um composto orgânico, né? Ele vai ser mais solúvel em água. Lembrar que eu falei? Os grupos, as funções hidroxiladas apresentam características ácidas. Então, sempre que você tiver uma função orgânica hidroxilada na presença de uma base forte, essa base vai roubar o hidrogênio da substância hidroxilada. No caso, o grupo hidroxila atua como ácido, a hidroxila do composto orgânico atua como sendo o ácido, que vai perder o hidrogênio para a base, formando um sal orgânico. Então, esse sal orgânico, que é derivado de um composto hidroxilado, ele vai ser mais solúvel em água do que o próprio composto molecular. Então, em soluções alcalinas, funções orgânicas hidroxiladas vão apresentar uma maior solubilidade do que em água pura.
justamente por formar esse sal, que vai ser mais polar. Beleza? Deu certo? Show de bola. Então já foi questão 5, né? Questão 5, letra A. Vamos seguir a sequência aí. Questão 6. Deixa eu botar aqui para vocês. Questão 6. Vamos lá. A questão 6 fala justamente daquela observação que a gente fez, né? Em cima das aminas. Amina primária, secundária e terciária. Ele me dá a propilamina, que é a cadeia 1, a etilamina, a etilmetilamina, né? Que é a cadeia 2, e a trimetilamina, que é a cadeia 3. Ele fala que ambas apresentam a mesma massa molecular, ou seja, são cadeias que apresentam isomeria, né? São isômeros aí. Aí ele quer saber aí, ó, qual vai ser a correspondência correta. Qual vai ser a amina mais volátil e a amina menos volátil. Lembra que eu comentei com vocês? Aminas primárias, por apresentar ó, essas duas ligações entre nitrogênio e hidrogênio, vão apresentar uma maior capacidade de fazer mais ligações de hidrogênio. Aminas secundárias, uma menor capacidade de fazer ligações de hidrogênio. E a amina terciária não vai poder fazer nenhuma ligação de hidrogênio. Então, quanto mais ligações de hidrogênio a molécula faz, maior vai ser a interação que existe, né? E, por consequência, maior será a sua temperatura de fusão e de ebulição. Então, já posso afirmar que essa cadeia 1, ela vai ter a maior temperatura e a cadeia 3 a menor temperatura. Se você for analisar as alternativas, né, vai bater com a letra A. A cadeia 1, 48 graus Celsius, cadeia 2, 37, cadeia 3, 3 graus Celsius. Então, questão 6, letra A. Beleza? Questão 6, letra A. Dúvidas na questão 6? Tranquilo? Facinha aquela, né? Vamos seguir a sequência aí. Questão 6. Vamos agora para a questão 7, tá? Essa questão 7 é boa. Vamos ver. Questão 7. Fala o seguinte, ó. Umectantes são substâncias que apresentam grande afinidade por moléculas de água e, por isso, têm a propriedade de manter a umidade dos materiais sendo adicionados a bolos, bolachas, panetones e outros alimentos. A tabela a seguir apresenta algumas substâncias utilizadas na preparação de alimentos. Aí me dá, ó, o cloreto de sódio, o NaCl, o bicarbonato de sódio, o NaHCl3, a glicerina, o benzoato de sódio, que é o sal, né, do ácido benzoico. Me dá, ao repetir, né, a mesma figura, benzoato de sódio e acetato de etila. Beleza? Ali quer saber, ó, qual dessas 1, 2, 3, 4, 5 substâncias, 5 cadeias, pode ser utilizada como umectante, ou seja, uma substância aí que vai apresentar uma grande afinidade com água. E aí? Qual dessas 5 substâncias vai ter uma maior afinidade com água? Quem responde essa aí? Daquelas 5 substâncias. 2 sais, no caso, tinha 3 sais, né? Um éster, ou 2 sais, um éster e um álcool. Qual deles vai ter a maior interação com moléculas de água? Qual vai ter a maior hidrofilia?
E aí? Quem sabe dizer essa? Se você fosse analisar a estrutura de cada uma delas, né? Você teria dois sais que são altamente solúveis em água, que é o coloca aqui, ó, que era o NaCl e o bicarbonato, né? São sais altamente solúveis em água. Tinha também lá o glicerol, que é um triol, né? É o propan 1,2,3 triol. Tinha também o benzoato de sódio, que é um sal de um ácido carboxílico, né? E o último era um éster. Se eu não me engano, o acetato de sódio. Não, o acetato de etila, né? Acho que era isso. Acetato de etila. Deixa eu só conferir aqui, ver se é esse mesmo. Isso. Acetato de etila. Ele me dava essas 4 substâncias. Aí quer saber qual delas vai ter uma maior afinidade com água. Para responder essa questão, você teria que saber o que é uma substância umectante, tá? Por definição, uma substância umectante é uma substância molecular polihidroxilada, tá? Então, substâncias moleculares polihidroxiladas são substâncias umectantes, utilizadas tanto na indústria alimentícia como também na indústria cosmética, na fabricação de cremes, essas coisas todas, tá? Você pegar, ó, a glicerina, que é esse triol aqui, é um componente muito presente em shampoo, sabonete, creme. Por quê? Esses 3 grupos de hidroxila apresentam uma grande afinidade com água. São grupos altamente polares. Então, essa substância umectante vai ser o glicerol. Lembrar que substância umectante é uma substância molecular polihidroxilada. Você vai ter várias hidroxilas presentes nessa molécula orgânica. E devido a essa grande interação que existe via a ligação de hidrogênio entre a molécula orgânica, né, e a água, vai permitir com que ela retenha uma maior quantidade de líquido em comparação a outras substâncias. Beleza? Então, essa questão 6 aí, né, questão 6, vai ser o glicerol, que vai bater aí, ó, deixa eu só olhar a alternativa aqui. O glicerol, no caso a glicerina, que é a mesma coisa, vai bater com a letra A. Então, a questão 7, na verdade, né? Questão 7, letra A glicerina. Beleza? Dúvidas nessa questão 7? Tranquilo? Podemos avançar? Beleza, vamos lá então. Questão 8. Vou colocar para vocês aqui, questão 8. Essa questão 8 é boa. Só abrir aqui. Questão 8. Fala o seguinte, ó. Sejam feitas estas afirmações a respeito do ponto de ebulição de substâncias à pressão atmosférica. Me dá o primeiro. O ponto de ebulição do 2-propanol é maior do que a propanona. 2. O ponto de ebulição do cis-but2eno é maior do que o trans-but2eno. Terceiro, o ponto de ebulição do fluorometano é maior do que a metilamina. E quarto, o ponto de ebulição do 2-metilbutano é maior do que o 2,2-dimetilpropano. Dá para vocês aí 3 minutinhos? Tentem fazer essa questão, a questão 8, para a gente corrigir. É o tempo que eu organizo o quadro aqui.
E ele dando certo. Questão 8. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu fechar. Olha aqui, ó. A questão 7. A questão 7 foi letra A, tá? Questão 7, letra A. Questão 7, letra A. É a glicerina. Todo umectante vai ser uma molécula polihidroxilada. Umectantes são moléculas polihidroxiladas. Nesse caso, a glicerina, letra A. Tá? A questão 8, ela me dá as 4 afirmações, né? E me dá essas... Só baixar um pouquinho aqui para poder ver. Me dá essas 4 moléculas aí e quer fazer uma comparação entre elas. Não é isso? Primeira afirmação fala o seguinte, ó. O ponto de ebulição do 2-propanol é maior do que a propanona. Então, nós temos aqui, ó, o 2-propanol, que é um álcool, e a propanona, que é uma cetona, né? O álcool, como nós já sabemos, ele vai fazer ligações de hidrogênio. Cetona não faz ligação de hidrogênio. Cetona faz interação de polo-dipolo. Então, como a ligação de hidrogênio é mais forte que de polo-dipolo, eu tenho, ó, que o álcool vai ter a maior temperatura de ebulição. O álcool vai ter aí a maior temperatura de ebulição. O álcool tem a maior temperatura de ebulição. Segunda afirmação. No caso, a primeira está correta, né? Afirmação 1, correta. Afirmação 2. O ponto de ebulição do cis-but2eno é maior do que a do trans-but2eno? Como é que a isomeria cis e trans vai interferir nessa polaridade, no caso, nessa temperatura de fusão e de ebulição das substâncias? Alguém sabe me dizer a segunda afirmação aí? Se ela está certa ou está errada? O ponto de ebulição do isômero cis é maior do que a do trans? Pronto. O ponto de ebulição do cis é maior do que o do trans. Está correta. Mas o que vai explicar isso não vai ser a superfície de contato. O que vai explicar isso é justamente a geometria espacial que essa molécula apresenta. Na isomeria cis, né, como vocês sabem, esses dois grupos mais volumosos, no caso aqui, ó, os dois grupos metil, aqui são os hidrogênios, né? Colocar aqui hidrogênio, 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 né? Se eu tenho grupos volumosos do mesmo lado em relação à ligação dupla, isso me dá a configuração cis. Grupos mais volumosos em lados opostos à ligação dupla, configuração trans. Não é isso? Então, eu tenho, ó, que no isômero cis, eu tenho dois grupos muito volumosos, muito próximos uns aos outros. Nesse caso aqui, ó, vai existir nessa molécula, nessa região aqui, ó, uma grande concentração de elétrons. Então, aqui, ó, nessa região existe uma elevada concentração de densidade eletrônica, o que vai fazer que nessa molécula tenha uma região com uma polaridade, entende? Então, tem aqui, ó, como nessa região existe uma elevada densidade eletrônica, tem muitos elétrons, então existe uma certa polaridade. Já na configuração trans, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho que esses grupos, eles se encontram em lados opostos à ligação dupla. Lembra daqueles vetores que a gente viu? Olha aqui, ó. Lembra daqueles vetores? Ó, só aplicar o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Se a gente aplicar os vetores, deixa eu só substituir aqui, ó. Em vez de serem átomos de carbono, vamos colocar aqui, ó, átomos de cloro. Cloro, 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 cloro. Beleza? Para poder entender essa relação. Se você aplicar os vetores, ó, do átomo menos eletronegativo para o mais,
do menos para o mais, né? Esses dois vetores aqui, ó, eles se somam. Vai ter um vetor resultante. Então, eu posso afirmar que moléculas que apresentam uma configuração cis, essas moléculas vão ter uma certa polaridade. Vão ter nessa região aqui, ó, mais acima, uma elevada concentração de densidade eletrônica. Tem muitos elétrons numa mesma região, o que vai conferir uma região polar a essa molécula. Entende? Já aqui na configuração trans, ó, se eu aplicar os mesmos vetores, do menos para o mais, do menos para o mais. Esses dois vetores, ó, eles se anulam. Não vai ter um vetor resultante, porque essas densidades eletrônicas vão se encontrar uniformemente distribuídas pela molécula toda. Então, vai ser uma região, vai ser uma molécula que não apresenta uma região concentrada de elétrons, como na configuração cis. Então, eu tenho que isômero, se você for comparar isômero cis e isômero trans, o isômero cis, ele sempre vai apresentar uma maior polaridade do que o isômero trans. O isômero cis vai ter a maior temperatura de fusão e também a maior temperatura de ebulição, em comparação ao isômero trans. O isômero cis também vai ser aquele isômero mais reativo. Se ele é mais reativo, é porque é menos estável, tá? Por que o isômero cis é mais reativo? Porque você tem, ó, dois grupos muito volumosos, muito próximos uns aos outros, o que vai ocasionar uma grande repulsão eletrônica, vai tornar a molécula muito instável, por consequência, muito reativa. Já a configuração trans, ó, esses grupos mais volumosos se encontram muito afastados, ou seja, praticamente não interagem entre si, o que vai tornar essa molécula menos reativa. É aquela questão, gordura cis, gordura trans, qual é a gordura que faz mal ao organismo? A gordura trans, porque ela vai ser mais dificilmente digerida pelo organismo, por ser uma molécula mais estável. Já a gordura trans é facilmente digerida e não vai se acumular nas veias, nas artérias, por exemplo, tá? Então, sempre que você for comparar isômero cis e isômero trans, o cis sempre vai ser mais polar, vai ter a maior temperatura de fusão e de ebulição e também vai ser o mais reativo. Isômero trans é o menos polar, menores temperaturas de fusão e de ebulição e vai ser o menos reativo. Tranquilo? Todo mundo tem a relação? Então tem, ó, esse é maior, esse aqui vai ser maior. Beleza? Então a afirmação 2, deixa eu ver aqui, a afirmação 2 está correta. 1 e 2 corretas. Beleza, vamos lá continuar. 3. O ponto de ebulição do fluorometano é maior do que a metilamina? Fluorometano vai poder fazer ligação de hidrogênio? Fluorometano? E aí, quem me diz essa? Fluorometano faz ligação de hidrogênio? E aí? Não, né? Porque o flúor não se encontra ligado a hidrogênio. Mas a metilamina faz ligação de hidrogênio, porque tem um NH. Então, eu tenho que a metilamina apresenta a maior temperatura de fusão e de ebulição em comparação ao fluorometano. Então, a afirmação 3 está incorreta, né? A afirmação 3, incorreta. E a afirmação 4, deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. A afirmação 4, ela compara o 2-metilbutano com o 2,2-dimetilpropano. Foi aquela questão que a gente viu a superfície de contato? Ambos são hidrocarbonetos, a interação é a mesma, né, porque ambos são apolares. A massa é a mesma, C5H10, são isômeros de cadeia. O que muda aí vai ser a superfície de contato.
Maior superfície de contato, menor superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, ou seja, menos ramificações a cadeia tem, maior vai ser a sua temperatura de ebulição. Então, a 4 vai estar correta, né? As afirmações corretas são 1, 2 e 4. Resposta vai ser a letra A. Questão 8, letra A. Tranquilo? Questão 8, letra A. Dúvidas? Podemos... Pronto, lembrar, ó, quanto mais ramificações, certo? Quanto mais ramificada for a cadeia, menor vai ser a temperatura de ebulição, certo? Quanto mais ramificações, menor é a superfície de contato e menor vai ser a temperatura de ebulição. Quanto menos ramificações, maior a superfície de contato, maior a temperatura de ebulição, certo? Então, eu tenho que cadeias ramificadas têm a menor superfície de contato, cadeias normais ou com menos ramificações apresentam a maior superfície de contato. Beleza? Então, maior temperatura de ebulição, menor temperatura de ebulição. Pronto. Nesse caso aqui, você pode até pensar, né, pela fórmula, que pelo desenho, né, que ela tem a maior área de contato, mas não tem, certo? Aqui é só a forma de representar a cadeia. Mas lembrar que quanto mais ramificada for a cadeia, mais compacta ela vai ser. Se ela é mais compacta, então menor vai ser a superfície de contato, tá? Você não vai analisar apenas pelo desenho, porque o desenho pode enganar. A estrutura que está no papel engana. Tem que analisar o conceito. Quanto maior for o número de ramificações, mais compacta é a cadeia. Quanto menor for o número de ramificações, mais linear, mais extensa é a cadeia, tá? Na figura pode enganar, mas o conceito é esse, tá? Quanto mais ramificações, mais compacta ela vai ser. Tranquilo? Nesse caso aqui, a massa é a mesma, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ambos têm a mesma interação, né? Ambos são apolares. A massa é a mesma. C5H12, C5H12. A fórmula molecular é a mesma. Então, o que vai definir vai ser a superfície de contato. Maior superfície de contato, menor superfície de contato. Tranquilo? Beleza. Vamos então seguir a sequência? Essa foi a questão 8, né? Deixa eu ver aqui a próxima. Deixa eu ver se a 9 dá para pular. Vou pular essa 9. Pular essa 10. Vamos ver a questão 11 agora, tá? Para ganhar tempo. Não, para as questões mais importantes. Questão 11. Deixa eu botar aqui. Questão 11. Tá aí, ó. As propriedades das substâncias moleculares estão relacionadas com o tamanho da molécula e a intensidade das interações intermoleculares. Considere as substâncias a seguir e suas respectivas massas molares. Então, tem, ó,
o dimetilpropano, a butanona, o ácido propanóico, o pentano e o butanol, o butanol. Aí quer saber aí, ó, qual vai ser a alternativa que corresponde melhor à substância com a sua temperatura de ebulição, tá? Então, de cara aí para ficar mais fácil, você vai analisar aquela sequência, né? Interação, massa, superfície de contato. Então, dessas 5 aí, as substâncias, as moléculas apolares, completamente apolares, são essas aqui, né? Deixa eu marcar, ó. É o dimetilpropano e o pentano. Ambos são hidrocarbonetos completamente apolares. Então, sei que esses dois têm que ter as menores temperaturas de ebulição. O que é que vai definir agora? Ambos têm 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Se ambos são apolares e têm a mesma massa, o que vai definir agora vai ser a superfície de contato. Quanto mais extensa for a cadeia, ou seja, quanto menos ramificações ela tiver, maior vai ser a sua superfície de contato e, consequentemente, vai ser a sua temperatura de ebulição. Então, já posso afirmar, ó, que entre dimetilpropano e pentano, o pentano vai ter a maior temperatura e o dimetil a menor temperatura. Então, já posso colocar, ó, que o dimetilpropano vai ser a substância mais volátil, aquela que vai ter a menor temperatura de ebulição. Nesse caso, né, já posso marcar aqui a alternativa A e a alternativa C. Já elimino a B e a D, não é isso? Vamos analisar agora. Professor, não estamos vendo nada. Não tá vendo? Não. Espera aí. Deixa eu ver. Só um minutinho. Vamos ver agora. Ver se vai. E agora foi? Vocês estão vendo? Alguém fala porque eu não consigo acessar o chat daqui não. Não dá pra ver o chat não. Dá pra ver sim. Foi? Valeu. Agora vai. Pronto. Ó. Então, voltando à questão 11, né? Como eu estava falando. Dimetilpropano, butanona, ácido propanóico, pentano e butanol. Então, como eu falei para vocês, né? Primeiro você vai analisar o que é mais fácil. Nesse caso, você vai ver qual vai ser a substância apolar. Porque a substância apolar vai ser aquela que vai ter a menor temperatura de ebulição. As únicas substâncias aí completamente apolares vão ser o dimetilpropano, né? E o pentano. Ambos são hidrocarbonetos. Então, como ambos são hidrocarbonetos, eles têm a mesma interação intermolecular, ambos fazem dipolo induzido, eles também têm a mesma fórmula molecular, né? C5H12, ou seja, a massa molecular é a mesma. Então, se a interação é a mesma e a massa é a mesma, o que vai definir agora vai ser a superfície de contato. Entre dimetilpropano e pentano, quem tem a maior superfície de contato vai ser o pentano, né? Lembra disso. Quanto menos ramificada for a cadeia, maior vai ser a sua superfície de contato. Quanto mais ramificada for a cadeia, menor vai ser a sua superfície de contato. Então, já posso afirmar que esse dimetilpropano vai ser a substância mais volátil, né? A que vai ter a menor temperatura de ebulição. E na sequência vem o pentano. Se você olhar para as afirmações, você vai ter como opção a letra A e a letra C. Beleza? Você já pode eliminar a letra B, já pode eliminar a letra B e a letra D, tá? Então tem, ó, mais volátil, dimetilpropano, na sequência, pentano. Aí depois aqui você vê, né, tanto a letra A como a letra C, vem butanona e
butanona. É a sequência correta, né? Depois dos hidrocarbonetos vai vir a butanona. Porque tanto o ácido propanóico como o álcool fazem ligação de hidrogênio. E a acetona não faz dipolo-dipolo. Então, até agora, ó, mantemos letra A e letra C. Agora vem, entre butanol e ácido propanóico, quem vai ter a maior temperatura de ebulição? Lembra que a gente viu? O ácido carboxílico, a função carboxila, é uma função orgânica altamente polar, mais polar do que apenas o grupo hidroxila. Então, tenho que o ácido propanóico vai ter uma maior temperatura de ebulição em comparação ao butanol, ao butanol. Então, ele fica aqui, né, com a letra A. Questão 11, letra A. Beleza? Tudo certo? Dúvidas aí? Ok, tranquilo. Nosso tempo está acabando já, né? Deixa eu ver se tem uma questão rápida aqui. Dá para fazer rapidinho? Se não, a gente deixa para vocês fazerem depois. Já foi. Como a gente tem pouco tempo agora, a gente fez 6 questões, né? 7 questões. Tentem fazer as outras questões da lista, tá? Para poder finalizar, tirar as últimas dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem na resolução de alguma questão, podem dar um toque para mim no WhatsApp que eu respondo, beleza? Na semana que vem, próxima segunda-feira, a gente começa a ver assunto novo. Começamos a ver as funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido, as teorias ácido-base e também reações inorgânicas. Tranquilo? Então, mais alguma dúvida nesse tempo que resta? Tudo tranquilo, tudo certo? Show de bola, então, né? Então, valeu vocês. Bons estudos.